Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Find a Purpose Not a Job. No vídeo de hoje eu venho partilhar com vocês aquela que foi a maior aprendizagem que eu fiz neste meu processo de transformação profissional e que é simultaneamente a ferramenta que eu mais utilizo nos meus processos de coaching com os meus clientes. Quando eu me encontrava a fazer o meu trabalho de fisioterapeuta e não gostava daquilo que estava a fazer e me sentia completamente infeliz, uma das coisas que mais me transtornava ou que mais me abatia era o facto de, para além de eu me sentir assim, não fazer a mínima ideia do que é que eu gostava de fazer em vez de ser fisioterapeuta. E, na altura, como me encontrava tão perdida e angustiada com a situação, eu procurei o acompanhamento de um coach e ele começou exatamente a fazer este trabalho comigo de perceber que necessidades são essas que eu tenho dentro de mim e que preciso que um trabalho preencha para que eu me sinta feliz e realizada nele. E isto é uma noção que para mim, até ali, era completamente estranha, completamente desconhecida. E apercebo-me hoje, nos diversos acompanhamentos de coaching que já fiz, que é uma questão igualmente estranha e igualmente desconhecida para a maioria dos meus clientes. Ou seja, nós sabemos que não estamos felizes numa determinada situação profissional, mas não sabemos que necessidades são essas que nós temos dentro de nós e que precisamos que sejam preenchidas para que sintamos dentro de nós aqueles sentimentos que nós queremos sentir de felicidade, de realização, de motivação, de energia. E então, o que eu comecei a fazer com o meu coach foi olhar para a situação profissional que eu estava a viver e a perceber que necessidades é que eu tinha que não estavam a ser correspondidas. Eu vou-vos dar só alguns exemplos para vocês perceberem. Na altura, eu tinha um horário das 8 às 5 e sentia-me presa. O facto de ter que respeitar esse horário, para mim, era sinónimo de prisão. Eu sentia uma falta de liberdade, de poder gerir a minha vida como eu sentia e queria gerir. Então eu percebi, pelo facto de não me sentir bem com aqueles horários, que uma das minhas necessidades era a liberdade de horários. E que, portanto, num futuro trabalho que eu viesse a ter ou que eu viesse a criar, eu precisava de ter atenção a esta minha necessidade interna de poder gerir eu mesma os meus horários e o meu tempo. Outra coisa que eu também percebi foi que durante aquelas 8 horas de trabalho eu era obrigada a fazer sempre a minha função ou a minha atividade de fisioterapeuta. Mas durante essas 8 horas, dentro de mim eu sentia uma necessidade enorme de fazer outras coisas. Sentia uma necessidade de dançar, que era uma das minhas grandes paixões. Sentia necessidade de escrever para o meu blog, que era também uma das minhas grandes paixões. Sentia vontade de ler sobre desenvolvimento pessoal e espiritual, que era outra das minhas grandes paixões, mas eu não podia. E então eu comecei a perceber que, para eu ser feliz num trabalho, eu precisava de respeitar uma necessidade que eu tinha, que era de variedade, de fazer diferentes coisas ao longo do dia. Que eu era uma pessoa que lidava muito mal com o facto de haver sempre a mesma rotina. Então eu percebi que no futuro ia precisar de um trabalho que me permitisse fazer várias coisas, portanto que respeitasse esta minha necessidade de variedade. Outra das coisas que eu percebi foi que muitas das vezes em que eu estava no meu trabalho de fisioterapeuta, eu apetecia-me estar em casa. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estar em casa, sou uma pessoa caseira, e então fui percebendo que um futuro trabalho que eu viesse a ter tinha das duas uma, ou que me permitir ter mais tempo para estar em casa, ou tinha que me permitir trabalhar a partir de casa. E foi assim que eu fui percebendo que necessidades são essas que eu tenho dentro de mim, que não estavam a ser respondidas no meu trabalho de fisioterapeuta, e assim perceber, ou ter isso em conta, quando criasse um novo trabalho ou quando procurasse um novo trabalho. Um novo trabalho só me faria feliz se tivesse em conta essas minhas necessidades. Neste caso, eu falo da palavra necessidades porque é mais fácil para nós de perceber que necessidades são essas, mas na realidade aquilo que eu chamo de necessidades são os nossos valores profissionais. O que é que para mim é importante eu ter numa vida profissional para me sentir feliz, para me sentir realizada, para me sentir satisfeita, para me sentir motivada.
E porquê é que é tão importante nós termos clareza em relação às nossas necessidades ou em relação aos nossos valores? Porque só assim é que nós podemos fazer transições profissionais que nos tragam realmente esses sentimentos de felicidade e satisfação que nós tanto procuramos. Porque mudar só porque não estamos felizes naquele trabalho, sem ter clareza ou consciência em relação àquilo que nós buscamos num trabalho, àquilo que nos move, àquilo que nós precisamos de preencher dentro de nós, é arriscar-nos a fazer uma transição profissional que não vai dar em nada. E daqui a uns anos ou daqui a uns meses, às vezes nem é preciso anos, bastam meses, nós percebemos, pá, afinal também não é isto. Porque lá está, não tínhamos clareza em relação àquilo que para nós era realmente importante de preencher. E este conceito de necessidades e valores é também muito importante sempre que estamos numa situação de dilema. Sempre que nós estamos numa de, epá, eu tenho que me decidir, mas eu não consigo fazer uma escolha, não consigo tomar uma decisão, é porque algum dos nossos valores ou necessidades, como queiram chamar, estão em conflito. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático. Em relação à roupa, por exemplo, eu tenho um conflito de valores, que é, por um lado, eu gosto da beleza estética e, por outro, eu gosto do conforto. São duas coisas que para mim são importantes. Então, eu quando vou às compras, o facto de ter estes dois valores que são muito importantes faz com que eu chegue ao momento de comprar a roupa e não me consiga decidir. Porque às vezes é bonito, mas não é confortável, outras vezes é confortável, mas não é assim tão bonito. E então o meu desafio é encontrar uma peça de roupa que respeite estes dois valores que para mim são importantes. Se não for possível conciliar estes dois valores que são importantes, eu preciso de entender dentro de mim qual é aquela necessidade que é mais importante. Destas duas necessidades, qual é aquela que eu posso descartar, aquela que eu posso deixar ir e aquela que para mim é essencial, que tem que estar sempre presente para que eu me sinta bem. E isto é o que se passa em qualquer outra situação da nossa vida. Quando temos que fazer uma determinada escolha, ou quando estamos numa situação de dilema, é perceber, ok, que necessidades é que uma opção preenche dentro de mim, que necessidades é que esta opção preenche dentro de mim, haverá alguma forma de eu conciliar estas necessidades diferentes numa única opção, se não, quais são as necessidades que para mim são realmente mais importantes de preencher, de forma a que eu possa escolher a opção A ou a opção B. Eu não sei se este vídeo faz sentido para vocês, mas tenho a certeza que se pensarem nesta questão, refletirem um bocadinho mais profundamente nesta questão, isto é uma questão que se expande a outras áreas da nossa vida, portanto não se limita apenas à parte profissional. Quero também dizer que para os jovens que me estão a ver e que estão em alguma fase de escolha profissional ou escolha educacional, estão numa de escolher um curso ou escolher outro, de pensarem nesta questão dos valores. E lembrem-se, nós temos imensos valores, imensas necessidades que precisam de ser preenchidas, mas todos nós temos, em média, 5 a 6 valores ou necessidades que são mais importantes de preenchermos. E é muito importante nós definirmos isso, ou termos clareza em relação a essas necessidades, a quais são essas necessidades, para fazermos escolhas nas nossas vidas, de forma a que essas escolhas sejam mais conscientes, que sejam escolhas em que temos mais clareza, sabemos exatamente porque é que estamos a escolher A e não estamos a escolher B, e a probabilidade de que essas escolhas sejam escolhas que nos façam realmente felizes é muito maior se forem feitas com esta clareza e com esta consciência. Eu não quero me prolongar mais, já vou em 9 minutos. Espero que este vídeo vos seja útil e nós vemos-nos brevemente no próximo vídeo. Até lá!